Meus amados irmãos, nós vamos abrir, deixa eu melhorar o som. Nós vamos abrir a palavra de Deus no texto de João capítulo 17, Evangelho de Cristo conforme o relato de João, capítulo 17, e lermos todo este capítulo. Peço a sua gentileza para, após a leitura, não fechar sua Bíblia. Preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto. João 17 diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Eu quero tratar com vocês hoje sobre o tema a oração mais fascinante da história. A oração mais fascinante da história. E esta oração é a oração mais fascinante da história, porque você vai encontrar aqui o Deus Filho orando ao Deus Pai. Você vai encontrar aqui o Santo dos Santos, da intimidade com Deus, e o Filho revelando ao Pai os mais profundos anelos e desejos do seu coração
antes de caminhar para a cruz. As circunstâncias dessa oração retratam o fato de que, no capítulo 16, Jesus está falando para os discípulos sobre o Pai. Agora, Jesus está falando dos discípulos para o Pai e não do Pai para os discípulos. Porque para Jesus, oração e pregação sempre caminham juntas. Aqueles que falam de Deus para os homens devem falar dos homens para Deus. Se você olhar esse texto, ele está claramente dividido em 3 partes. Primeiramente, Jesus ora por si mesmo, nos versos 1 a 5. E ele retrata para o Pai que ele concluiu a obra que o Pai encarregou de fazer, qual seja, vir ao mundo, encarnar-se, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar e voltar para o céu de glória. Segunda divisão, Jesus ora pelos discípulos, tendo 2 conteúdos: que o Pai os guarde, que o Pai os santifique. E o terceiro pedido, Jesus ora olhando para frente, para o futuro, para os séculos por vir, olhando para você, olhando para mim, olhando para nós, olhando para aqueles que ainda hão de nascer, daqueles que ainda hão de crer. E o Senhor então está pedindo para que estes sejam um, e para que estes vejam a sua glória, glória que o Filho teve com o Pai, mesmo antes da fundação do mundo. Bom, Jesus está fazendo essa oração no cenáculo. Ele está mergulhando na sombra da cruz. Ele está no prelúdio do seu sofrimento. Ele acabara de instituir a ceia. Ele acabara de desmascarar Judas. Ele acabara de falar para os discípulos que naquela noite todos eles se escandalizariam com ele. Como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ele acabara de dizer para Pedro que Satanás intentara peneirá-lo, mas ele orou por ele. E então Jesus começa esta mais fascinante oração da história. Preste atenção, ele não pede saúde, ele não pede riqueza, ele não pede prestígio, ele não pede alívio de situações difíceis da vida. Nesta oração, o pedido de Jesus concentra-se em pedir que o Pai guarde os discípulos do mal, que Deus guarde os discípulos deste mundo perverso, que santifique os discípulos através da sua palavra e que o Pai traga os seus em segurança para a glória eterna, onde ele tem glória permanente com o Senhor. Então, eu quero hoje olhar esse texto e dividi-lo em 4 partes distintas. Primeiro, Jesus está tratando esse texto de salvação. Depois, Jesus vai tratar nesse texto de segurança. Terceiro, Jesus vai tratar nesse texto de santidade. E quarto, Jesus vai tratar nesse texto de unidade. Então vamos ao primeiro ponto, que é salvação, versos de 1 a 5. E vejamos em primeiro lugar o instrumento da salvação, a cruz de Cristo. Versículo 1, leia o verso primeiro comigo, toda a igreja, por favor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Preste atenção na expressão, Pai, é chegada a hora. O nascimento, a vida, os milagres, a morte de Jesus tinha um tempo determinado. Muitas vezes tentaram prender Jesus, não conseguiram, não era a hora. Maria comunicou a Jesus que faltava vinho. Na festa de Caná, Jesus, não é chegada a hora. Agora Jesus declara, chegou a hora. Que hora? Hora de quê? A hora planejada, agendada na eternidade. A hora crucial da história da nossa redenção. A hora em que Jesus Cristo caminharia para a cruz, para ser o nosso Redentor.
Esta é a hora a que ele está se referindo aqui. E vejam vocês que ele está mostrando que a cruz é um instrumento para glorificar a Deus. Parece estranho, não? Porque você às vezes associa a cruz como derrota, como fracasso, como sofrimento, como tragédia. Mas Jesus entende que a cruz é o palco onde a glória de Deus vai se manifestar, da sabedoria de Deus, a ponto de Deus ser justo e justificar o injusto que crê no justo. A cruz é o palco do poder de Deus, que salva o homem através da morte sacrificial do seu filho. A cruz é o palco da justiça de Deus, porque Deus cumpriu plenamente a sua justiça, quando Ele entrega o seu filho como nosso representante e substituto, e o seu filho sofre a condenação que nós devíamos sofrer. Mas Jesus afirma ainda que não apenas glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Jesus está entendendo que a cruz não só glorifica o Pai, mas a cruz glorifica o Filho. Glorifica o Filho, porque o Senhor Jesus Cristo voluntariamente se entrega para cumprir o propósito do Pai. O Pai não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, mas Ele não foi à cruz, porque o Pai forçou a ir à cruz. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Então a cruz é o palco onde o Pai é glorificado, o Filho é glorificado, e a glória de Deus, da nossa salvação, se manifesta. Segundo lugar, veja você a essência da salvação nos versos 2 e 3. Leia o 2 e 3 comigo, por gentileza. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É tão importante esses dois versos, irmãos, porque o verso 2 está nos dizendo que o Pai deu autoridade a Jesus, seu Filho, para que Ele conceda a vida eterna. Não há nenhuma outra pessoa que possa ser a fonte da vida eterna, oferecer vida eterna, dar vida eterna, exceto Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens. Ele é o único Salvador, Ele é o único mediador, Ele é o único caminho, Ele é a única porta, Ele é o único por meio de quem você pode ser reconciliado com Deus. E essa autoridade o Pai deu ao Filho. Para salvar quem? Ele responde no verso 2: para salvar a todos aqueles que o Pai deu a Ele. Eu quero dizer para você que você é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. O Pai deu autoridade ao Filho para salvar você, e não há salvação em nenhum outro nome. Mas o que é vida eterna? O que é salvação? O verso 3 responde: e a vida eterna é esta. Definição, 2 pontos, abre aspas. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Então me permita dizer isso, porque a gente pensa em vida eterna como um tempo indefinido de tempo, que se estende infinitamente. É isso, mas é muito mais do que isso. Vida eterna é a qualidade que você e eu teremos de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, e conhecer a Deus por milhões, por bilhões de anos sem fim, jamais esgotando o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Em outras palavras, depois que você estiver no céu 1 milhão de anos, sabe o que você vai estar fazendo lá? Conhecendo a Deus. E depois que você estiver 1 bilhão de anos lá, sabe o que você vai estar fazendo lá? Conhecendo a Deus. Jamais haverá um tempo dentro da eternidade, se eu posso falar de tempo dentro da eternidade, onde você possa dizer: agora eu conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora o céu virou rotina, agora eu vou botar minha vida no piloto automático. Não!
O céu é dinâmico, porque você vai conhecer a Deus, e se deleitar em Deus, e glorificar a Deus, e ter prazer em Deus, e contemplar a face dEle, e reinar com Ele para sempre, e sempre, e sempre. E isso é a própria essência da vida eterna. Bom, agora ele vai falar em terceiro lugar da consumação da salvação no verso 4. Leia comigo o 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra, confiaste para fazer. Então vamos entender isso aqui. Qual foi a obra que o Pai confiou ao seu Filho? Dar vida eterna aos que o Pai havia lhe dado. O que ele fez com essa missão? Cumpriu-a, e cumpriu-a cabalmente, completamente. Vocês se lembram da penúltima palavra de Jesus na cruz? Está consumado. No grego uma palavra só, tetelestai. E essa palavra tinha 3 significados no grego. Primeiro significado: quando um pai encarregava um filho de uma obrigação, e o filho concluía o trabalho, chegava para o pai e dizia: tetelestai, está feito o serviço. Segundo, essa palavra significava quando você ia comprar um objeto ou um bem, e você então terminava o pagamento, ou ia e quitava aquele bem, você recebia um recibo com um carimbo, tetelestai, está pago, está quitado, não deve mais nada. Terceiro significado: quando você comprava um bem imóvel e você pagava completamente esse imóvel, você recebia a escritura registrada, com direito de posse definitiva, e nessa escritura tinha um carimbo, tetelestai. A vida eterna foi completamente adquirida por Jesus, e adquirida pelo seu sangue na cruz do Calvário. Essa obra está consumada, está completa. Em outras palavras, você não tem que construir sua salvação, você não tem que fazer a sua obra para a salvação. Sua salvação já foi conquistada na cruz do Calvário. Se você crê nele, sua salvação está garantida. Bendito seja o Senhor. Mas agora vem em quarto lugar a recompensa da salvação. Versículo 5, leia comigo. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Vamos entender isso. Para Jesus cumprir a missão que o Pai deu a ele, dar vida eterna aos que o Pai dera a ele de presente, ele precisou fazer algumas coisas. Diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Então ele desce do céu, vem à terra, encarna-se, vive entre nós, sofre, assume o nosso lugar, leva sobre si o nosso pecado, humilha-se e é humilhado, é feito pecado por nós, maldição por nós. Naquele momento então o Pai despeja sobre ele as iniquidades todas nossas. Uma vez que ele foi feito pecado e o salário do pecado é a morte, o Pai o fuzila, como se estivesse aplicando nele o juízo que devia aplicar sobre nós, e ele morre. Mas a Bíblia diz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora ele está fazendo o caminho de volta da terra para o céu, e ele está pedindo exatamente isso no versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Preste atenção nisso. Tem escritor que equivocadamente diz que Deus precisou criar, porque Deus tinha necessidade de relacionamento. Não é verdade. Deus já existia
em plena harmonia, em plena felicidade, em plena comunhão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes que houvesse o mundo, havia plena glória nessa relação, e que o Filho está querendo é que essa mesma glória que ele tivera lá antes da fundação do mundo, ele retome agora, depois de consumada a obra da salvação. A recompensa da salvação, louvado seja Deus. Vamos ao segundo ponto da mensagem. Tendo visto a salvação, vejamos agora a segurança. Versos 6 a 14. A nossa segurança, primeiramente, irmãos, está fundamentada na escolha divina, na eleição do Pai. E eu queria que você conferisse alguns versos para isso ficar muito claro na sua mente e no seu coração. 17:6, leia comigo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, até aqui. Os homens que me deste. Quem deu? Deus Pai. Deus deu a quem? Ao Deus Filho. O que Deus deu? A você e a mim. Então você é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. A sua segurança está nesse fato de Deus ter escolhido você. Dê uma olhadinha no versículo 9. Vamos ler juntos. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, você era de quem? Do Pai. O que é que o Pai fez? Deu você para o Deus Filho. A escolha de Deus. A segurança procede de Deus. Dê uma olhadinha agora no verso 11 e 12. Vamos ler juntos os dois versos? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Note a expressão que me deste, está repetida nos versos 11 e no verso 12. Então, a sua salvação está assegurada pelo fato de que você foi escolhido por Deus. Escolhido quando? Antes da fundação do mundo. E ao Deus escolher você, Deus deu você ao Filho, dizendo: salve-o, dê a ele a vida eterna. Eu te dei autoridade para dar a ele a vida eterna. Então está aqui, meus irmãos, o primeiro pilar da nossa segurança. Jesus disse em João 6 assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que vem a mim, eu dou a ele a vida eterna. Eu não o lançarei fora. Então está aqui a primeira base da nossa salvação. Segundo elemento da sua segurança está no versículo 12, é o cuidado de Cristo. Nós já lemos isso. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, ou no teu nome que me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Vamos entender uma coisa aqui. Tem gente que acha que Judas era salvo e perdeu a salvação. Nós, lendo na Bíblia, não podemos chegar a essa conclusão. Está totalmente claro nas Escrituras que Judas não era o quê? Convertido. Todos estáis limpos, exceto um, o Judas não estava limpo. Jesus chegou a chamar Judas de diabo. Judas era um enganador, ele era um ladrão. Então, no sentido, ele não se perdeu no sentido de que ele estava salvo e agora se perdeu, não. Ele nunca foi salvo. Ele nunca foi regenerado. Ele nunca foi convertido. Mas Jesus disse que todos aqueles que o Pai deu para ele, ele os guardou, os preservou, deu-lhes segurança. Mas em terceiro lugar, a nossa segurança está baseada na intercessão de Cristo. E você vai perceber isso, versículo 20, dá uma olhadinha comigo, por favor. Vamos ler juntos? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Preste atenção nisso. Você tem sua segurança no fato de que o Pai te escolheu, de que o Filho te guardou,
E agora, em terceiro lugar, você tem segurança porque o Filho intercede por você. E está escrito lá em Romanos 8: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Lá em Hebreus 7, 25 diz que Ele pode salvar totalmente os que se achegam a Ele, porque Ele vive para interceder por eles. Você tem um sumo sacerdote, um advogado justo, e você tem sua segurança garantida por causa disso. Mas, note vocês, agora o terceiro ponto da nossa meditação, que é a santidade, versos 15 a 20. E a primeira coisa que é preciso entender, irmãos, que a escolha de Deus não está em oposição à santidade, porque há aqueles que dizem: eu não aceito a eleição, porque se você falar de eleição, de escolha de Deus, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma vida rasa, vai gerar uma vida medíocre. A pessoa vai dizer: não, então já estou escolhido por Deus mesmo, deixa eu viver minha vidinha, do jeito que eu quiser, no pecado, não tem problema, estou seguro mesmo, estou salvo mesmo. Equívoco, a Bíblia não ensina isso de jeito nenhum, de jeito nenhum. Qual é a evidência que uma pessoa está salva? Essa está vivendo em santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus nos escolheu para a salvação desde o princípio, diz 2 Tessalonicenses 2,13, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então a única prova que alguém é salvo é se ele vive uma vida de santidade. Então vamos ver isso. Versículo de número 17. 17. Vamos juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você quer santidade na vida? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O Moody tinha na capa da Bíblia dele assim uma frase bem nítida: esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Então leia a Bíblia se você quer ser uma vida de santidade. Segundo, você desfruta de santificação pelo entendimento correto no relacionamento com o mundo. Então vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, nós não somos do mundo. Leia comigo o verso 14, por favor. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. A mesma frase é repetida no verso 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Agora, o que é mundo, hein, gente? O que é mundo? Lá na Idade Média se confundiu isso, né? Criou-se os mosteiros, porque as pessoas pensavam que mundo é você viver na sociedade, viver na família, viver no trabalho, viver na escola, ir para o supermercado e viver a vida normal da sociedade. E aí isso é mundo, então eu tenho que sair do mundo, e aí eu vou para um mosteiro. Não, é equívoco. O mundo não é a sociedade, não é o comércio, não é a indústria, não é o seu trabalho, não é a sua escola. O mundo é um sistema posto no maligno, uma cosmovisão na contramão de Deus. É o sistema político, econômico, religioso na contramão da palavra de Deus. É esse sistema que a Bíblia chama de mundo. Então nós não somos desse sistema, nós não pertencemos a esse sistema. Segundo lugar, além de não sermos do mundo, nós somos odiados pelo mundo. Olha o versículo 14 de novo. Está escrito aí: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Preste atenção aqui, irmãos. O mundo sempre odiou a igreja, porque o mundo é oposto à igreja. O mundo jaz no maligno e você está em Cristo. O mundo jaz em trevas, você está na luz. O mundo está governado pela mentira, você é regido pela verdade. O mundo paquera e flerta com a injustiça, você ama a justiça. Então o mundo não pode gostar de você não. O sistema não pode estar aplaudindo você não, porque você é luz. Então o mundo vai odiar mesmo.
É por isso que a Bíblia diz, se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Se você amar o mundo, o amor do Pai não vai estar em você, e você não pode se conformar com este mundo. Agora, leia o 19 comigo, porque a outra relação com o mundo é que nós somos chamados do mundo. Leia o 19. E a favor deles, eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Temos que explicar isso aqui, porque tem gente que teve, mas como assim Jesus precisa se santificar? Ele não é santo? Ele não é puro? Como é que ele se santifica? Que quando você fala em santificação, está falando um progresso, não é isso? De um aperfeiçoamento. Mas a palavra santificação aqui é separado. Então vamos ler com a palavra direitinho aqui, ó. E a favor deles eu me separo a mim mesmo, para que eles também sejam separados na verdade. Ou seja, Jesus se dedicou, deixou o céu, veio ao mundo, ele se envolveu exclusivamente nessa missão, é isso que ele está dizendo. E assim como ele fez isso para nos salvar, nós também devemos ser separados deste mundo para vivermos na verdade de Deus. Mas o que eu acho mais fantástico de tudo isso é que nós estamos no mundo, mas nós somos guardados do mundo. Louvado seja Deus, irmãos. Olha o versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então não é a sua empresa o problema, não é a sua escola o problema, não é o bairro que você mora o problema, não é a sua vizinhança que é o problema, não é a sua família que é o problema. Não, você não é arrancado geograficamente do mundo. É lá que você é luz, é lá que você é sal, é lá que você é perfume, é lá que você é luzeiro a brilhar. Agora, que os guardes do mal. Numa ilustração muito pequena e simples, você é como uma canoa dentro do rio. A canoa está no rio, mas a água do rio não pode estar dentro da canoa. Se a água estiver dentro da canoa, a canoa afunda, mas a canoa está no rio. Você está no mundo. Você não vai sair da sua escola, você não vai sair da sua faculdade, não. Você não vai sair da sua empresa, não. Você não vai sair do seu convívio, não. Mas lá você vai ser guardado. E finalmente, versículo 18, olha aí comigo, por gentileza. Você é enviado de volta ao mundo. Leia o 18 comigo, por favor. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora vamos entender o que é enviar ao mundo. Porque quando Jesus foi enviado ao mundo, ele se encarnou, ele se inseriu. Esse era o grande crise dos fariseus, porque Jesus conversava com prostitutas, Jesus conversava e comia junto com os publicanos, Jesus abraçava os inabraçáveis, Jesus tocava os leprosos, ele se inseriu, ele se envolveu. Irmãos, a agenda da igreja hoje é centrípeta, é para dentro. A agenda de Jesus é centrífuga, é para fora. Ele nos envia ao mundo como ele foi enviado ao mundo, para se inserir, para estar presente. É você na sua escola, é você na sua empresa, é você no seu comércio, é você na sua indústria, é você na sua vizinhança, é você na sua família, é você na sua parentela. Você está lá inserido, envolvido, santificado, protegido, mas abençoando, levando a esperança da salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero então concluir com o último ponto, que é a unidade, versículos 21 a 26. E aqui, meus irmãos, essa mensagem é tão oportuna para hoje, porque quando você olha o cenário cristão no Brasil e no mundo, cenário evangélico, você vê uma igreja tão dividida, tão polarizada, tanta energia gasta em falar mal uns dos outros, em criticar uns aos outros, em declarar guerra doméstica, em disputas teológicas. E às vezes a igreja, em vez de promover o conhecimento da graça de Deus, ela acaba escandalizando as pessoas. E ela diz, mas é isso aí que é ser crente? É brigando uns com os outros? É acusando uns aos outros? É ferindo uns aos outros? É entrando em batalhas uns com os outros? Então, o que nós poderíamos aprender com o aspecto da unidade? Primeiro, Jesus não está falando aqui da unidade organizacional. Não, agora toda igreja vai ter que ter o mesmo modelo de organização. Não é isso que ele está falando. Um é congregacional, outro é episcopal, outro é conciliar. Ele não está falando disso.
Nem Jesus está falando aqui que essa unidade é a unidade das denominações. Vão acabar agora com presbiteriano, com batista, com metodista, com assembleiano, com... Não, agora vai ser uma placa só. Não está falando disso, não está falando disso. Nem Jesus aqui está sugerindo que a unidade é ecumenismo. O que é a palavra ecumenismo? É quando as pessoas pregam que não importa o que você crê, não importa a sua doutrina, vamos todos estar juntos debaixo da mesma umbrella, do mesmo guarda-chuva. Não, não, não. Não tem unidade fora da verdade. Eu não posso ser um com aquele que nega as verdades do cristianismo. Então o que é a unidade que ele está tratando? Vamos dar uma olhadinha nisso? Essa é a unidade espiritual. Eu não crio unidade. A unidade já foi criada pelo Espírito Santo. Mas se você creu no Espírito, você creu no Senhor Jesus, você é feito um com o seu irmão, você tem que preservar esta unidade no vínculo do Espírito. O nosso irmão Thomas Brooks, que foi um puritano, disse o seguinte: a discórdia e a divisão não condizem com cristão algum. Não cause espanto, diz ele, os lobos importunarem as ovelhas, mas uma ovelha afligir outra ovelha é contrário à natureza e é abominável. Lobo atacar a ovelha é normal, mas ovelha atacar a ovelha não faz sentido. Então vamos ver aqui, unidade, no primeiro aspecto, foi o que Jesus pediu ao Pai. Por favor, leia comigo o verso 21. Todos juntos. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, ser um com aqueles que creem no Senhor Jesus é um pedido, é um desejo do Deus Filho demonstrado ao Deus Pai. Segundo, por que devemos ser um? Por causa da nossa origem, meus irmãos, espiritual. Preste atenção aqui, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, ou seja, assim como o Pai é um com o Filho, e o Filho é um com o Pai, e nós procedemos do Pai e do Filho, portanto somos coparticipantes da natureza divina. Como não há tensão, não há conflito, não há briga entre o Pai e o Filho e o Pai, e se nós procedemos de Deus, nós não podemos ser diferentes daquele que é o nosso Pai. Como assim? Se o Pai é um com o Filho, se o Filho é um com o Pai, e se nós viemos do Pai, e se o Filho é que nos salvou, como é que agora eu vou ter uma outra natureza do Deus que me salvou? É incoerente, é inconsistente. Mas em terceiro lugar, nós devemos ser um por causa da nossa missão no mundo. Veja o verso 23 comigo, vamos ler juntos? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: olha, se vocês não forem um, o mundo não vai acreditar. Vocês vão ser um escândalo, pedra de tropeço. Porque o mundo está olhando, o mundo não pode ver Deus, mas o mundo pode ver os crentes. E se o mundo olha para os crentes e eles estão brigando, eles estão se engalfinhando, eles estão se devorando, o mundo vai olhar, mas é isso? Não, isso eu não quero não. Disso aí eu estou cheio, estou farto aqui. Então, a própria missão da igreja requer que haja unidade. Aliás, Jesus diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sem amor, não tem evidência de discipulado. Mas eu quero concluir, e eu acho isso aqui fantástico. Vamos olhar o que Jesus vai dizer nos três últimos versos. Leia comigo 24 a 26. Vamos lá? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, sejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste.
Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste seja neles, e eu neles esteja. No verso 24 ele diz, a minha vontade é que onde eu estou esteja comigo os que me deste. Então, você é crente? Crente mesmo, de verdade? Você já nasceu de novo? Você já tem a vida eterna? Eu pergunto para você, onde você vai morar? Qual o seu lar? Qual a sua pátria? Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você está brigando aqui, como é que vai ser lá? Porque você vai morar junto lá. Todos os que creem vão ter o mesmo endereço. Lá não vai ter placa presbiteriana, batista, assembleia, metodista, católica. Lá não tem placa. Então, não faz sentido eu estar brigando com meu irmão aqui se eu vou ter que morar com ele por toda a eternidade lá no céu. Jesus está dizendo, eu quero, Pai, que eles vejam a minha glória. E aí o camarada passa a vida inteira brigando com o irmão aqui. E aí vai ter que morar junto lá. E lá não vai ter cantinho, um para cá, outro para lá, não. Lá nós somos uma só igreja, um só rebanho, uma só família, uma só noiva, uma só nova Jerusalém, uma só igreja do Deus vivo. Então, amados, que Deus nos ajude a entender a beleza desta mais fascinante oração da história, a oração que Jesus fez por você e por mim. Que Deus nos abençoe. Amém.